tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui nessa tarde para discutir um tema bem relevante, ainda mais na área de saúde. E, na minha opinião, talvez um tema que muito se fala e pouco se conhece. Então, hoje acho que nós vamos ter a oportunidade aqui com dois super especialistas no assunto para a gente entender efetivamente o que é o Data Lake e principalmente o que não é o Data Lake. Porque muitas vezes acho que tem uma confusão muito grande entre os temas e os termos. E também acho que a gente conseguir explorar quais as oportunidades que a gente tem com o Data Lake. E quando a gente olha a área de saúde e tudo que engloba a área de saúde, é impressionante a quantidade de dados que se gera. E a gente, quando está falando de Data Lake, automaticamente a gente está falando de dados, muitos dados. Então, são dados de imagem, dados de prontuário eletrônico, prescrição médica, pedidos médicos, enfim, uma infinidade de dados que são derivados das operações de clínicas, laboratórios e hospitais aqui no Brasil e no mundo inteiro. Então, e trazendo um pouquinho, assim, acho que para o tema, sempre se fala muito que dados é o novo petróleo, né? Então tem essa máxima que surgiu lá atrás com a oportunidade que teria com dados. E entendo, pelo menos, que o Data Lake talvez seja um caminho para que isso aconteça. E aqui queria abrir o painel com vocês dois, aqui tanto o Marcelo quanto o Rodrigo, para a gente falar, o Rogério, para a gente falar um pouquinho sobre o que é o Data Lake e, na experiência de vocês, o que ele tem feito, o que vocês têm feito. Acho que vocês têm uma experiência muito grande, tanto na Microsoft como na Innova Life. Entender o que é, o que não é e um pouco da experiência de vocês. Quem gostaria de começar? Vamos lá, Rogério, então falar um pouquinho da indústria e Microsoft. Legal. Como provedor, acho que de Data Lake, acho que Eu ia deixar o Dr. Marcelo, porque ele vem com uma visão muito mais né, do processo, mas do lado da Microsoft, acho que, assim, antes de entrar um pouco nessa visão do Data Lake, como né, acho que a sua pergunta é bem interessante. A gente podia separar em vários aspectos, né? Primeiro, do ponto de vista aqui de arquitetura, né, o que é o Data Lake e o que é o Data Warehouse, que às vezes o pessoal faz muita confusão, né? Então, assim, o Data Lake é onde essa primeira parte, onde a gente está recebendo todos os dados, agregando as diversas fontes de dados, carregando todas elas, se ela é transformada ou não transformada, se o dado vem de trabalhos manuais ou automáticos, o que tiver. Então, é uma fonte integrada de tudo que você vai ter. E daí, normalmente, a gente passa por outros processos, que aí a gente vai começar a extrair, transformar, carregar novos dados e, quem sabe, dentro disso aí, eventualmente carregar um data warehouse, dependendo do que você quiser fazer e descobrir a partir daquele data lake. O data lake hoje tem sido, você colocou aí alguns pontos, né, na área de saúde, ele tem trazido algumas oportunidades que a gente está vendo com clientes da área de saúde, tanto no ponto de vista operacional quanto clínico. Porque a partir do momento que você começa a armazenar todos esses dados e aí, de repente, você vai começar a fazer alguma análise em relação a ele, você pode descobrir oportunidades em ambos lados. A gente, no passado, né, com um trabalho que acontecia muito em Data Warehouse, ele era muito focado em alguma coisa que você já tinha pensado em implementar, em analisar. O Data Lake te dá a vantagem de que, se no futuro você quiser inovar algo em que você não tinha pensado em como estruturar aquele dado, de repente dali você vai poder extrair. Então, acho que esse é, assim, bem no básico, né, uma diferença vantajosa da gente poder começar a implementar e trabalhar com um Data Lake na área de saúde. Do ponto de vista, assim, do que a gente tem visto e que a gente tem trabalhado na Microsoft, sem falar especificamente a Microsoft, mais para a indústria, a gente está focando em cruzar dados no seguinte cenário, né? Então, normalmente você vai ter seus sistemas de registro, então, prontuário médico eletrônico, sistemas radiológicos, informações diretas que você vai ter de paciente que você vai carregar.
normalmente você vai poder eventualmente cruzar esses dados e até armazenar nos seus dados informações de exames evidências do mundo real, né, dos exames, de outras coisas que você venha a trazer. E cruzar isso com evidências do mundo real e também informações que você já tenha de pesquisa científica. Se você começa a agregar tudo isso e puder fazer esses cruzamentos, daí eventualmente você pode começar a extrair informações e insights diversos e interessantes. Uma das preocupações principais que a gente teve foi, para criar tudo isso, criar uma estrutura onde eu comece a poder importar os dados de forma com interoperabilidade padronizada, né, utilizando o padrão FHIR, DICOM, outros do mercado. O grande problema no passado era pensar o seguinte: eu quero usar dados na saúde, mas para usar dados na saúde eu tenho que transformar meus sistemas legados, eu tenho dados em formatos diversos, eu tenho os dados, os novos sistemas que estão vindo com outros pontos de interoperabilidade. Então, do lado da Microsoft, assim, sem querer colocar, a gente se preocupou muito em fazer o seguinte: para viabilizar dados na saúde, para viabilizar essa integração, eu tenho que me preocupar com interoperabilidade, eu tenho que me preocupar com conversão de dados que estão em formatos antigos, e eu tenho que trazer essas camadas para quê? Para armazenar tudo isso e permitir que, então, empresas, diversos clientes, seja um provedor de saúde direto, seja um plano de saúde, possam começar, e sejam as secretarias de saúde, órgãos públicos, possam começar a inovar em cima desses dados com novos procedimentos. Acho que, por alto, para abrir, era isso. Não, bem bacana, Rogério. Boa visão. Marcelo, conta um pouquinho da sua experiência e como que vocês estão atuando nesse segmento. Claro, prazer enorme fazer isso, porque, enfim, né, quando me convidaram para falar de Data Lake, tem tudo a ver com o que a gente faz na Inova Life, é justamente o propósito de entrar. A gente começou nessa jornada, observando o trabalho em algumas operadoras. Eu tenho uma experiência grande, né, de epidemiologia, como médico epidemiologista e também como cientista de dados, trabalhando já há alguns anos aí com uma série de tecnologias no Brasil e agora aqui na Califórnia. Eu estou morando aqui no Vale do Silício e fazendo benchmark com uma série de empresas de tecnologia em saúde aqui também, que tem esse mesmo desafio, né, que não é um desafio exclusivo do Brasil, é um desafio que ele é meio universal e como o Rogério pontuou muito bem, a junção de tecnologias antigas, de dados antigos, de bancos de dados, de ferramentas legadas, com ferramentas mais novas, como, por exemplo, bancos de dados de wearables, teste de genética, ressonância 3D, né, Roberto? Essas coisas todas. Quando você começa a querer juntar todo esse tipo de informação, você vê o tamanho do desafio. Mas, por outro lado, você vê o potencial que juntar essas informações podem trazer. Essa semana, por exemplo, a OpenAI, que é uma das líderes em pesquisa mundial na área de inteligência artificial, lançou a segunda versão do DALL-E, que é em homenagem a Salvador Dalí, é um modelo de inteligência artificial em que você digita um texto e ele cria uma imagem artística que descreve aquele texto. Então, você imagina a quantidade de informações integradas em termos de texto para processamento de linguagem natural e de imagem em visão computacional que os recursos de inteligência artificial tiveram que trabalhar, tiveram que fundir, tiveram que juntar. E eu acho que é um exemplo bem legal para pensar na área da saúde, por exemplo, em que a gente dispõe de muitos desses recursos em mídias diferentes, como imagem, texto, dados em formato de tabela, que vem da parte de gestão de saúde populacional e o potencial que a gente tem futuro para isso. Mas antes de falar do potencial futuro, falar um pouquinho da questão do desafio presente, que antes da inteligência artificial, muitas empresas precisam ter o analytics mesmo, ter a análise de dados mais básica resolvida, que é uma questão que as lideranças em muitas operadoras, por exemplo, têm, de querer fazer uma pergunta de negócio a respeito, por exemplo, de uma determinada carteira de usuários e jogar essa pergunta para o pessoal de TI e às vezes levar
semanas ou até meses para ter uma resposta, justamente pela dificuldade que existe em trabalhar em um modelo de informação que é mais normalizado. Então, a proposta de você ter essas informações em uma base onde ela pode estar tendo essa interoperabilidade, essa troca de informações entre as bases e a junção, para você responder de forma rápida uma pergunta de negócio, ela é muito importante na área de gestão de saúde. Essa é uma questão em que a Inova tem trabalhado nos últimos anos. A gente começou com uma consultoria boutique, trabalhando com poucos desafios em pequenas operadoras, e a gente viu que isso estava se tornando um problema reprodutível. Muitas das operadoras estavam nos pedindo praticamente a mesma coisa. Olha, a gente precisa de um modelo para organizar nossos dados e fazer consultas de informações, e a gente precisa fazer isso de modo não somente que a gente entenda o cenário passado, mas que a gente também possa ter uma certa previsibilidade do futuro. E é justamente isso que a gente tem feito. A gente tem trabalhado no momento com algumas parcerias estratégicas com algumas entidades, onde a gente coloca aí um Powered by Inova Life, coloca o nosso motor à disposição para que esses nossos parceiros consigam fazer esse tipo de consulta usando, transformando o que eu costumo chamar dos pântanos, né, os pântanos de dados, né, que é aqueles banhados de dados, que é aquela bagunça que às vezes a gente encontra em muitas das operadoras, que não é culpa deles, né, é muito difícil às vezes você ter fusões de diferentes tecnologias que acontecem, né, que têm diferentes ferramentas, diferentes habilidades, vocês dois conhecem isso muito melhor que eu, em algo mais moderno. E isso acontece não somente no privado, obviamente, no público também é um desafio enorme. Por exemplo, para a gente criar um data lake com as informações centralizadas do DataSUS, nos tomou uma quantidade de esforço hercúleo, justamente porque o próprio banco de dados do DataSUS usa um formato de uma empresa que nem existe mais. Essa empresa já não existe há muitos anos e o único tradutor, né, o driver ali que traduz as informações do DataSUS de volta para o banco de dados veio de um aluno de PhD aqui de uma faculdade dos Estados Unidos que, por coincidência, conseguiu craquear o algoritmo que essa empresa privada tinha. Porque senão a gente não ia conseguir nem fazer a leitura disso fora do TabWin e TabNet, por exemplo, que é o formato que o Ministério ainda usa até hoje. E graças a isso a gente consegue hoje fazer consultas no DataSUS, por exemplo, de um modo transversal em praticamente todos os bancos de dados e tabelas do DataSUS para responder uma pergunta baseada em demandas de saúde pública. Nós tivemos um exemplo muito bacana, que foi uma pergunta feita pelo Todos contra o Câncer, em que eles queriam saber como estava a demanda de procedimentos oncológicos durante, né, a questão da pandemia de Covid, comparado com o pré-pandemia. E graças a esse data lake, quando as informações estavam normalizadas e organizadas ao nível de paciente, a gente conseguiu traçar os perfis de paciente pré e durante pandemia para mostrar justamente o impacto nos tratamentos, nos atendimentos em ordem oncológica e o que isso estava gerando de problemas em termos de saúde pública para essa determinada população. Do mesmo modo, a gente consegue fazer isso usando dados administrativos do plano e também fazendo essa limpeza e organização para que a gente possa transformar esses dados administrativos, que na maioria das vezes os planos usam em termos de contas a pagar, de receber e de glosa, de faturamento, para ajudar eles a ter um melhor espelho da condição do paciente. E nesse sentido, obviamente, com todas as questões legais de segurança e privacidade, permitir com que essas operadoras façam uma melhor gestão da carteira, possam oferecer uma melhor promoção de saúde, um melhor programa preventivo para esses pacientes. Esses, enfim, são apenas alguns exemplos que a gente tem do potencial que existe na integração desses dados e na análise do ponto de vista integrado
para você trazer benefícios para a gestão e benefícios a longo prazo também para os pacientes. É muito, muito legal. Eu vou pegar aqui dois pontos que vocês trouxeram e tentar explorar um pouquinho. O Rogério comentou uma coisa que eu acho muito relevante, assim, a mentalidade de talvez boa parte dos gestores hoje primeiro pensar na pergunta para depois estruturar dados para ter a resposta. E isso a gente muda de cabeça para baixo já, isso aí quando a gente está pensando em data lake, né? Então esse acho que é um ponto assim que como deveria ser o mindset, por exemplo, a gente provavelmente no nosso público aqui tem gestores, CIOs, assim, qual deveria ser o mindset dessas pessoas para começar a pensar em estruturar um data lake? E aqui eu trago um outro tema que eu ouvi já algumas vezes, que é alfabetização de dados. Assim, a gente hoje, a gente foi treinado para algumas coisas, a gente não foi treinado para entender dados. E acho que o exemplo que o Marcelo trouxe ali é bem, bem legal, porque durante a pandemia se fizeram várias perguntas. E a gente não sabia que ia ter uma pandemia, a gente não tinha dados estruturados para responder aquelas perguntas. Mas as pessoas têm que saber fazer as perguntas corretas, né? Então, acho que puxa um pouquinho assim, conhecer um pouquinho mais sobre dados. Se fala muito que todo mundo vai ter que aprender a programar um dia, mas eu acho que a gente vai ter que entender mais os dados e fazer a correlação entre os dados, né? Entender um pouquinho mais. Um exemplo que a gente viu em um cliente nosso, que uma pergunta que ele fez era: qual o motivo do meu no-show? Então ele tinha uma agenda enorme e queria entender por que os pacientes não chegavam. E nas correlações, o que a gente chegou para ter uma ideia do quão longe pode ir, a gente identificou que pacientes que já estavam aposentados, normalmente de sexta, eles não compareciam na agenda. Era uma coisa que nunca ninguém ia pensar. E quando você tem uma base de dados, começa a fazer a correlação, que é uma coisa assim, para quem é da área de dados, não é uma das mais complicadas, nem precisaria de um data lake efetivamente, mas assim, é talvez o básico dessa alfabetização de dados e entender como fazer as perguntas corretas. Como vocês veem isso? Vamos tentar expandir um pouquinho esse tema, ver se há alguma coisa bacana aqui. Legal. Quer começar, doutor Marcelo, ou vou eu mesmo? Bom, eu acho que é o ping-pong aqui, né? A gente vai indo. Bom, eu acho que é uma pergunta super relevante, né? Essa visão aí de como a gente está invertendo um pouco. Porque realmente criar o data lake, ele vai um pouco no sentido do que eu vou poder perguntar no futuro, não necessariamente do que eu sei perguntar agora. Porque o que eu sei perguntar agora, eventualmente eu já vou começar a estruturar o dado. Então, se eu já sei o que eu vou perguntar, se eu já tenho aquela informação e eu já quero tratar para montar um BI, montar algum reporte, fazer eventualmente até implementar algum algoritmo de inteligência artificial, eventualmente eu já até sei um pouco o que eu quero. A ideia que eu vejo do Data Lake, aí a grande vantagem é que talvez a gente vai permitir pesquisar e criar novos modelos que ainda não estão na nossa cabeça. E o que eu estou fazendo? Eu estou juntando aqueles dados para, naquele momento que eu quiser fazer essa pergunta, eu possa fazer pergunta e não perder o que estava no passado. Eu acho que essa talvez, assim, bem basicamente, talvez seja a grande vantagem de você pensar em montar um data lake. Porque ele vai ter dado estruturado e vai ter dado não estruturado. Quando eu tenho dado já estruturado, que eu já tenho as minhas visões, meus dashboards, o que eu quero tirar de informação dali, eventualmente você pode estar colocando isso num data warehouse e criar e buscar informações diretas. O Data Lake vai permitir trazer visões que não eram feitas no passado. Então, a gente teve alguns cases assim, interessantes, né? Que tem um case no Shanghai Children's Medical Center, que é um centro médico em Xangai, né? Que eles implementaram justamente um repositório de dado clínico que ajudou a reduzir erro médico. E o mais interessante disso tudo, eles
pegaram todos esses dados, começaram a analisar. Com isso, eles puderam ajudar a reduzir tempo médio de permanência dos pacientes, evitaram o trabalho dobrado. Então, assim, evitaram em 5% o trabalho dobrado, reduziram o erro médico em 11%. No final disso tudo, que eram só ações operacionais, elas trouxeram um benefício que eles acabaram aumentando também a receita em 10%. Então, assim, de repente, eles não teriam feito se eles não tivessem armazenado esses dados e começado a estudar como aplicar de uma forma diferente. Tá? Então, assim, tem vários casos que eu estou vendo hoje olhando nesse sentido, do ganho operacional. Tem também outros que estão olhando no sentido já clínico. Como que eu posso mudar meu procedimento, meu diagnóstico, as informações, baseado no que eu tenho histórico passado. E aí eu vou fazer, eu sempre cometo, eu peço até desculpa, né? Eu sou engenheiro, apaixonado pela medicina, não sou médico, mas aí eu vou falar isso, doutor Marcelo, depois me corrija se discordar, mas o que eu falo assim, que a medicina, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência empírica. Toma-se decisões baseado em análises diversas de eventos. Quando você fala de uma ciência empírica, justamente o que você está fazendo eu tenho uma população de pessoas ou de casos localizados, eventualmente em alguma região, com algum tipo de coincidência genética, os fatores que eu quiser definir. E em cima disso aqui eu vou dizer que pode acontecer reações adversas, pode acontecer isso, isso e isso. Tudo é uma probabilidade. Então, sendo probabilidade, a gente está associado a ter. Quanto mais informação eu tiver, melhor eu vou melhorar, vou ter a acuracidade daquilo que eu estou querendo dizer, seja do meu modelo de inteligência artificial, seja de qualquer análise. Uma das coisas que a gente está fazendo, e eu vou pegar uma coisa que o Dr. Marcelo falou em relação à parte de OpenAI, o GPT-3, modelos, uma coisa bem legal que a Microsoft está trazendo para o mercado, a gente mostrou isso no HIMSS, né, que foi aquela Feira Mundial de Saúde em Orlando, é a parte de Text Analytics para a saúde. Para ter uma ideia, o tão interessante que isso aí pode ser do ponto de vista de dados e da Data Lake, é que quando eu falo Data Lake, eu estou falando de imagem, estou falando de diversos outros exames, falando de diversas informações, mas provavelmente algum exame de imagem, ele tem um laudo associado. Para eu fazer uma busca numa imagem ou busca num laudo, eu vou fazer de uma forma totalmente diferente. O que a gente implementou, tá? Que eu acho que, para mim, vai ser algo revolucionário ao longo dos próximos anos. A gente chegou a um nível de implementar 31 ontologias mundiais, Universal Medical Language System, SNOMED CT, CID, todas essas informações, e a gente consegue mapear o texto, que aí, vamos dividir aqui, texto originado por profissionais de saúde, texto originado pelo paciente. Então, o texto originado pelo profissional de saúde, ele é muito mais padronizado, porque eles trabalham com informações um pouco mais definidas, né, em relação ao laudo e tudo que é colocado. Então, aplicado ali, a gente consegue identificar, por exemplo, detalhes genéticos, partes do corpo, doenças, exames realizados. Eventualmente, dentro do exame, eu consigo classificar que aquele exame era uma pressão arterial 120/80. Eu já sei que aquele valor aqui está associado a esse, então, mapear a análise sintática, não só a ontológica das palavras, mas sintática do texto, e conseguir levar isso para a minha base. Esse tipo de informação, quando eu tenho disponível, me dá muito mais flexibilidade para inovar e criar novos modelos e fazer novas perguntas. Fazendo essas novas perguntas, se eu tenho uma grande base de dados, eventualmente eu vou ter maior probabilidade de ter cruzamento. Outra coisa é que nem sempre você está buscando só fazer uma análise de business intelligence. Às vezes você está procurando fazer alguma análise de inteligência artificial, que matematicamente, né, antes a gente tinha x, f de x, e eu tinha o resultado meu y, que é você saber o que acontece a partir do momento que eu tenho uma entrada. Quando a gente está falando de inteligência artificial, eu tenho um monte de x e um monte de y, só que eu não sei como é que eu correlaciono eles. Então eu vou criar um modelo aqui
que é essa inteligência artificial que vai mapear uma função entre eles. E como que eu vou criar? Eu vou pegar um monte de dado que eu tenho, com resultados que eu tenho, para treinar isso aqui, e depois eu vou pegar uma outra parte que eu usei para treinar, para testar se o meu treinamento foi bom. E aí eu vou criar uma função, que é justamente esse trabalho de inteligência artificial. Inteligência artificial tem mais acuracidade quanto mais dados você teve para treinar. Então aí vem uma outra grande oportunidade e importância de você criar um data lake. É que, poxa, se eu quero começar a ter novos insights clínicos, novos insights operacionais, quanto mais dado eu tiver, melhor eu vou ser no que eu vou levar para o mercado, no que eu vou criar. Então, esses são alguns pontos que eu acho que são extremamente relevantes. Deixa eu aproveitar um ponto que você trouxe aqui, que eu acho que é bem relevante, Rogério. Quando a gente fala de laudo, de prontuário eletrônico, texto escrito e até imagens, a gente está, de certa maneira, falando de dados não estruturados, né? Que é um pouco diferente da formação, provavelmente, da grande maioria das pessoas que hoje estão gerindo instituições de saúde. Isso acaba dando um nó na cabeça de todo mundo. Então, como lidar com isso e como jogar esses dados não estruturados num data lake? Porque no começo acho que a gente falou de banco de dados e tal, e todo mundo vem na cabeça tabela, campo, aquela coisa bem estruturadinha. E um texto, um arquivo de voz, por exemplo, de um laudo, de alguma coisa, uma imagem, são dados não estruturados. Acho que o seu exemplo é bem interessante para entender o poder disso, né? Recentemente eu vi uma startup que eles atuavam na parte de trial clinic, tentando identificar pacientes que eram elegíveis para estudos de câncer. E, em média, eles, assim, vamos dizer assim, em média, de 50 pacientes que eles encontravam no prontuário eletrônico, só falando de dados não estruturados, o hospital tinha achado somente 20 ou 25. Então, assim, a eficiência da IA e a eficiência do Data Lake para encontrar os pacientes que tinham as características para um teste de farmacêutico eram muito mais eficientes. Isso eu achei muito, muito impressionante. E, assim, pensando sempre em dado não estruturado, né? O computador lê um texto, como você disse, entender o que aquele texto estava falando, encontrar palavras, encontrar diagnósticos, encontrar características, correlacionar com outro banco de dados e aí sai alguma coisa, que é algo completamente novo, né? Para complementar o que você falou, viu, cara, eu tenho visto muito aqui o que essas empresas estão fazendo, principalmente na normalização, né, dessas informações para uma linha comum. O que elas têm feito muito, Roberto, é dividir, né, esses data lakes, pelo menos, no mínimo em três, digamos assim, três grandes poças, né? Em uma delas eles colocam os dados crus, que é justamente onde entra, olha, o que você falou, é texto, é imagem, é a coisa como ela vem, né, para você fazer depois uma limpeza inicial. O texto, a limpeza é uma coisa muito importante, né, para quem trabalha com processamento de linguagem natural. Hoje sabe que um dos grandes desafios é a questão de você fazer uma limpeza adequada desse texto. Quem é médico e trabalhou, por exemplo, no norte do Brasil e no sul do Brasil, já sabe o desafio que um ser humano tem de interpretar um texto escrito por outro ser humano que foi graduado médico, estudou 6 anos aquilo, e ele usa um jargão, ele usa... Roberto está até rindo, que sabe, né, como é que funciona isso. Tem a sopa de letras, às vezes, que eles botam de abreviações, de coisa que o colega bota no norte, a sopa de letra do sul não é a mesma. Eu já passei por isso, porque eu trabalhei como clínico em vários lugares do país, então, por exemplo, saindo do sul, por exemplo, onde a gente escreve PU no prontuário, e vai para o norte, escreve EAS, não sabe o que é EAS, né, mas sabe o que é um PU. O pessoal do norte não sabe o que é PU, porque o pessoal do sul escreve parcial de urina como PU, e o pessoal do norte escreve EAS,
Então, todas essas questões, né, que são bem curiosas da nossa arte, é só um exemplo de mostrar como é importante você fazer uma boa normalização de todo esse processo. E a gente vê hoje, principalmente com a questão da LGPD, uma outra grande preocupação, que é a questão da privacidade do paciente e da anonimização dos dados, que é fundamental para você fazer um bom trabalho hoje em dia na área de inteligência artificial. A anonimização dos dados é fundamental para você manter a segurança dessas organizações, a segurança desses pacientes. Nos Estados Unidos é um tema que hoje é um dos temas mais quentes na área de IA em saúde, é a anonimização de dados. Tem se falado muito, inclusive, na mistura de dados de diferentes clínicas, hospitais, planos de saúde, onde eles saem de lá, onde os modelos treinam localmente e jogam esses dados num formato, digamos assim, enriquecido, que não contém mais nenhuma informação pessoal daquele paciente, mas contém ali uma série de números pré-processados por esses modelos em um hub central, para você criar modelos do modo que o Rogério estava falando, quanto mais dados, melhor, quanto mais diverso, melhor. Então, jogar isso num hub central onde eles fazem esse treinamento e essa informação enriquecida cria um modelo muito mais poderoso. Eles chamam isso de aprendizado federado, né? Federated Learning. Justamente esse conceito de você poder, e é uma das grandes vantagens de você ter esses dados nesse formato. Por último, você ter os dados que são os dados enriquecidos, que é pegar APIs maravilhosas aí, como da Microsoft, APIs de processamento de informação e transformar essas informações em um formato em que você pode consultar, por exemplo, informações que venham de uma imagem, onde, por exemplo, um modelo de inteligência artificial pode inferir que tem um nódulo calcificado irregular com uma taxa de probabilidade de 93%, e pegar informações demográficas da ficha cadastral do paciente, onde você tem idade, você tem demografia, e pegar do prontuário eletrônico, por exemplo, história médica familiar, e, por exemplo, até de genômica, e pegar, por exemplo, que esse paciente tem um BRCA1, BRCA2 positivo, que são genes altamente sugestivos para histórico de câncer, e poder juntar essas informações, fazer uma consulta trivial, por exemplo, num banco de dados ou numa planilha, que seja o lugar, ou num BI, e jogar esse paciente para um grupo de risco, isso pode salvar a vida desse paciente. Então, esse é só um exemplo bem ilustrativo de como a gente pode trabalhar com diversos tipos de informações diferentes. Tratar essas informações de modo em que elas possam estar no mesmo lugar e que nesse mesmo lugar não seja apenas um bando de arquivo, mas seja uma base onde você possa fazer uma consulta e extrair um valor de modo a responder uma pergunta relevante, como os colegas falaram, tanto clínico como negócio, eu acho que está um dos grandes pulos do gato e eu acho que, nesse sentido, mostra o valor, de fato, onde você possa ter uma boa estratégia de dados para atingir esse tipo de nível. Bem legal. Aqui acho que você trouxe dois temas, doutor Marcelo, assim, a LGPD. Hoje se fala muito da LGPD, todo mundo com muito medo aí, apesar de ter as possibilidades de sanções que vão entrar, ou estão entrando efetivamente para valer, e a interoperabilidade, acho que foi o exemplo inicial ali do SUS. Da experiência de vocês, como transpor esses desafios? Que é quase, acho que seria um caminho para começar a construir um data lake, né? Então, pensar em LGPD, interoperabilidade, como que eu vou juntar esses dados para lá na frente poder fazer as perguntas que eu não sei hoje ainda. Da experiência de vocês, na prática, qual que seria um pouco dessa jornada que uma instituição deveria fazer? Vou começar com você, doutor Marcelo. Vou me permitir pular aí justamente porque o doutor Marcelo falou umas coisas interessantes e acho que cabem exatamente nisso aí. Ele comentou ali sobre o mercado estar oferecendo APIs, né, para certas coisas. Então, assim, do lado, por exemplo, do que a gente focou na Microsoft, foi o seguinte: a Microsoft não é uma empresa de saúde.
mas a gente criou uma nuvem para a saúde, olhando exatamente quais as dificuldades que você teria. Então, dentro disso aí, se a gente começar a olhar os cenários, né, que eu quero criar, sejam eles cenários voltados a um atendimento mais personalizado, a tirar insights dos pacientes, a permitir uma saúde virtual, análise clínica, coordenação de cuidado, tudo isso, todas as coisas que eu vier a montar, elas no fundo estão rodando em volta de uma integração de dados. Todos os pilares que eu montar. Então, quando eu olho isso aí, o que é importante eu pensar? Em segurança, privacidade, né? E compliance com as regras, que aí vem compliance com a LGPD, compliance com RIPA e outros padrões estándares mundiais. A gente se preocupou em criar justamente essa visão. Então, no núcleo, eu tenho dados de inteligência artificial com uma camada de segurança e compliance, anonimização e tudo isso. E aí os diversos workloads que quem vai inovar normalmente vão ser as empresas, as startups, os hospitais, os provedores de plano de saúde, todos eles trazendo tudo isso. Como que a gente tá fazendo isso de uma forma que você pode escalar e criar soluções? Foi justamente a gente publicou, está tudo no GitHub, tá? A gente tem uma série de APIs para seja a API para FHIR, Fast Health Interoperability Response, seja a API para DICOM, para troca de imagens, seja a API para anonimização de dados na saúde, diversas APIs que possam permitir que você consiga fazer esse processo em alguma etapa. Então, necessariamente, você não vai montar um data lake que você precisa... aí são decisões, claro, mas você não precisa necessariamente anonimizar o seu data lake. Mas você tem sim que anonimizar a tua pesquisa e o seu trabalho depois. E quem você vai dar esse acesso. Porque se você tiver que cumprir, né, os requisitos em relação à LGPD, é importante você ter que, numa etapa, quando você vai fazer isso, você fazer esse processo de anonimização. A gente já tem hoje disponível no mercado algumas APIs interessantes e análises interessantes que permite identificar diversas informações que seriam para anonimização. Tá? Então, a gente tem esse tipo de funcionalidade. Você vai identificar nome, eventualmente dados que possam identificar aquele paciente. Né? E isso é um foco muito grande nosso para justamente dar o quê? Essa segurança quando você vai trabalhar em relação à utilização de dados. Outras coisas que a gente se preocupa, obviamente, se a gente está falando nisso, é você ter segurança. Então, camadas de segurança que te protejam de eventuais acessos. Né? O risco hoje a gente sabe é muito grande de ataque cibernético, principalmente na indústria de saúde, ele é muito focado, porque a indústria de saúde é uma indústria onde normalmente o dado é caro. Por que ele é caro? Porque o paciente normalmente mantém esse dado mais atualizado do que em outras indústrias, que é um dado relacionado à saúde dele. Então, quando você consegue um vazamento na indústria de saúde, ele no mercado tem um maior valor, né, nesse mercado cibernético aí que está atacando. Por isso, tem sido um foco muito grande de ataque cibernético, tem sido a indústria de saúde. É uma área que a gente tem que se preocupar mais se eu estou começando a montar esse tipo de visão e de solução. E nesse mundo também que a gente está tendo de mudança um pouco só de atendimento para um healthcare as a service, cada vez mais o paciente está querendo ter controle e informações dos dados e também está querendo ter esse histórico ao longo do tempo. Parte disso, o Dr. Marcelo estava falando aí do DataSUS, eu acho que a gente está começando um embrião de uma solução muito legal, que é a Rede Nacional de Dados na Saúde, que foi implementada usando o FHIR, foi implementada usando o blockchain e outras coisas mais, e que a ideia dela no futuro é que todo o meu histórico médico como paciente, seja da área pública ou seja da área privada, venha a ser integrado ali. Quais os desafios? Parte de interoperabilidade, que obviamente vão ter desafios políticos aí que todos venham ou não a integrar as informações, mas se a gente olhar como paciente, como paciente ao longo da vida, você não está só no atendimento privado, você vai para o atendimento privado, público, depende dos cenários, da localização onde você está
ao longo da vida, às vezes a pessoa está empregada ou não está empregada, ela vai sair de um atendimento para outro, da Agência Nacional de Saúde Suplementar para o serviço público, e ter essa possibilidade de você carregar os dados ao longo do tempo e ter a garantia que ele vai ser um dado seguro, e você vai compartilhar com quem você quiser e autorizar, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E que esse dado, ele eventualmente vai poder ser utilizado por startups, por instituições de pesquisa, por todos, mas com anonimização, é a grande revolução que a gente vai trazer para a área de saúde. Queria aproveitar para colocar duas coisas nesse sentido, a somar. Primeiro, o meu posicionamento com relação à LGPD, que é completamente favorável ao LGPD em praticamente todos os aspectos. Eu, como profissional de saúde, principalmente pela questão ética e de privacidade do paciente, acima de tudo, e do respeito à vontade do paciente, eu acho que ela é fundamental. Então, eu queria só fazer esse breve relato nesse sentido, até pelo fato de que eu vejo muitos colegas, às vezes, rebatendo, muitas vezes sem conhecer a legislação. Então, eu queria fazer um convite para que os colegas conhecessem um pouco melhor a legislação e vissem a importância disso, que de fato dá um trabalho extra para o time de tecnologia, sem dúvida nenhuma dá. Você trabalhar com camadas extras de proteção, de criptografia, e de segurança de informação, mas eu acho que nesse sentido é um ponto que traz para a gente de reflexão o quão pouco a gente pensa em segurança de informação na área da saúde. A gente vê setores, como o setor bancário, financeiro, que tem essa questão da preocupação com a segurança da informação por um motivo óbvio, né, que ninguém gostaria de ter uma conta bancária hackeada ou roubada, mas as pessoas, às vezes, ignoram essa questão na área da saúde. Eu já li relatos de algumas operadoras no Brasil que tiveram bancos de dados, de prontuários, de imagens abertos por semanas, após o próprio relato, inclusive oficial para a operadora, que não surtiu efeito. Soltaram isso na grande mídia, não surtiu efeito, e o pessoal continuou mantendo aqueles dados abertos por um tempo. Então, a gente vê a falta de preocupação de algumas organizações com relação à segurança em saúde como algo alarmante. Então, é algo que a gente toma, por exemplo, em qualquer projeto que a gente faz, segurança e privacidade é uma questão que está no design de cada projeto, e a gente faz questão, inclusive, de ajudar até os parceiros nessa questão de boas práticas nisso, e que sempre que possível, é questão de boa prática mesmo de dados, sempre que possível, a gente anonimiza tudo que dá para que não tenha nenhum problema de você estar trafegando ou informando, mesmo de modo inadvertido ou acidental, uma informação em que você não deveria fazer. Esse é um exemplo interessante porque acabei aprendendo muito aqui na cultura americana de health tech, que o americano é paranoico com a RIPA, que foi um dos embriões que eles usaram para inspirar a LGPD. O pessoal com segurança de informação aqui é extremamente paranoico. Esses tempos o pessoal ainda estava mostrando uma API de visão computacional aqui, em que eles estavam mostrando nessa API, era uma API de radiografias de tórax para identificação de pneumonia, e em uma das imagens que o pessoal mostrou, acabou vazando ali o número de série de um marca-passo. E aí eles identificaram naquilo ali, eu disse, olha, o cara falou o médico falou para eles, olha, vocês tem um vazamento de informação de paciente aqui. Eu disse, não, mas onde? Não tem nada aqui, o nome do paciente está rachurado, não tem nada que identifique o paciente. Não, vocês têm um número de série do marca-passo. Eles podem chegar no paciente se você tiver o número de série do marca-passo aqui mapeado. Então, é só um exemplo do nível de digamos assim, é uma paranoia saudável, né, é uma preocupação, de fato, que é fundamental nisso, e que eu acho que, aos poucos, à medida em que a gente tiver a nossa cultura de dados também se construindo no Brasil e no mercado amadurecendo, a gente vamos precisar ter parceiros que tenham um nível de maturidade de entender isso, de trabalhar com as operadoras nesse mesmo nível, não só para a questão de requisito legal, mas o mais importante de tudo
é o respeito à privacidade do paciente, que é algo que é fundamental nesse processo. A gente está fazendo toda essa parte de gestão de dados, de informação, de modelo preditivo, obviamente para que as operadoras possam ter uma melhor sustentabilidade, mas no fim das contas o que vale é melhorar o cuidado para o paciente. Então é só um ponto de observação que eu queria colocar, e que as ferramentas e tecnologias que a gente acaba trabalhando e desenvolvendo no dia a dia, por mais que elas respondam a perguntas de gestão dos nossos parceiros, a gente tem essa grande preocupação ética de ajudar o parceiro, de educar o mercado e também trazer esse tipo de melhoria nesses processos. Nessa linha, há um tempo atrás eu li o livro do Kai-Fu Lee, aquele AI Superpowers, e onde ele cita de uma maneira explícita assim, a vantagem que a China tinha em AI por não ter LGPD. Então, onde ela tinha acesso a muitos dados, muita informação, o quanto isso estava ajudando eles a desenvolver todos os algoritmos, tanto na área de saúde e em outras áreas. Isso não seria um trade-off da LGPD, a China, o quanto isso pesa em desenvolver uma tecnologia, custa em desenvolver a tecnologia do ponto de vista de experiência de vocês, até porque, como o Rogério colocou, assim, um data lake, imagina que você tem um data lake com milhares de milhões de informações, ele é vazado. E, por outro lado, na China, até então, isso estava sendo coletado, diversas informações. Como vocês veem esse trade-off aí, até pela experiência que o Rogério trouxe ali de Xangai, do que foi desenvolvido lá? Essa pergunta é difícil, né? Mas eu vou responder ela na tangente aqui. Eu vou dizer o seguinte, sem entrar no aspecto político de cada um como está fazendo, eu acho que o GDPR e o LGPD aqui no Brasil, né, eles vão dar muito mais oportunidade para que mais empresas e mais pessoas entrem no setor do que quando você tem algo que não é assim. Porque se tem algo que não é assim, a tendência é que cada vez menos obviamente, a não ser que isso seja uma decisão governamental, o governo te obriga a dar aquela informação, eu não gostaria de ter minha informação compartilhada dessa forma. Então, assim, eu acredito que, independente de custos ou não, obviamente, se você vai implementar alguma outra coisa, que é um processo para anonimização, ele vai ter um custo adicional. Você vai ter que rodar uma API adicional, você vai ter que utilizar algum tipo de inteligência artificial para detecção, vai ter alguma coisa mais nesse sentido. Por outro lado, eu acho que a probabilidade de inovação vai ser muito maior, porque quando você não tem isso, esse dado, você está citando aí, eu citei a China como um case lá de um hospital, mas esse dado, olhando a China como um todo, provavelmente o governo chinês não vai querer também ceder toda a informação deles ao mercado. O que seria diferente se eu tiver um data lake de saúde que qualquer pessoa pode acessar, seja nos Estados Unidos, no Brasil, no Canadá, na Inglaterra, onde for. Então, eu vou dar muito mais probabilidade de inovação nesse sentido. Além disso, obviamente, quanto mais informação e a gente tiver, voltando naquele dado que as análises são empíricas, né? Quanto melhor a distribuição geográfica, quanto maior distribuição racial, quanto maior informação eu tiver, melhor vão ser os meus insights para a saúde. Eu não vou estar restrito mais especificamente a como é um povo, né? Como são pessoas que vivem em certo ambiente, sob certas condições climáticas e outras coisas mais. Tudo isso, no fundo, a saúde ela é um mix, né? A gente é um fenótipo, né? Uma mistura do que a gente traz de carga genética com todo o resto, como a gente se alimenta, como a gente está inserido no ambiente e no meio ambiente e todas as outras coisas. Por isso que eu acredito que a anonimização de dados, a criação de leis que protejam essas informações, elas vão trazer mais inovação e melhor utilização no mercado. Eu concordo com o Rogério em tudo que ele falou. E para adicionar isso, eu queria até pegar umas aspas do professor
B.J. Fogg aqui da Escola de Design de Stanford, aqui na Califórnia, que ele fala que a inteligência artificial é um superpoder. E como a gente vê nas histórias em quadrinhos, um superpoder ele pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal. E digamos que quando você tem um poder tão grande nas mãos de concentrar tanto dado e tanta informação a ponto de você criar modelos em que você pode criar, por exemplo, esses tipos de fenótipo, você centraliza na mão de alguém que tem algum tipo de interesse por trás disso, você pode ter algumas coisas aí que podem ser meio perigosas, porque, por exemplo, vai que alguém aí assume esse governo da China e diz que, olha, a saúde aqui está muito cara, a gente vai começar a reduzir os pagamentos ou reembolsos, ou a gente não vai financiar mais aqui tratamentos para doença tal. E quem tiver o risco da doença tal, de acordo com os nossos modelos, está incluído nisso. E aí eles incluem, por exemplo, pessoas aí em que o algoritmo deles mostrou que estavam no risco daquilo ali. Mas quem trabalha com inteligência artificial sabe que modelos não são precisos. Nenhum modelo é 100% preciso, não existe isso. Então, você imagina aí a injustiça social que você pode estar trazendo, gigantesca para um exemplo como esse. Ou, por exemplo, criar um modelo aí que comece a elencar e dizer quem que vai ir para um transplante ou quem não vai. E você tira todos os fatores humanos da jogada, todos os outros fatores humanos. Stanford tentou fazer isso aí quando a vacina de Covid começou a ser testada aqui nos Estados Unidos, e eles criaram um algoritmo de inteligência artificial, e esse algoritmo de inteligência artificial priorizava quem na universidade? Priorizava professores com os mais altos níveis de graduação, de PhDs e qualificações e artigos publicados, ao invés de priorizar os residentes que estavam na linha de frente, e inclusive pessoas como profissionais de enfermagem e até mesmo de limpeza, que logicamente qualquer pessoa que batesse ali, pensasse um pouco naquilo, veria que aqueles sujeitos estavam muito mais expostos ao vírus do que o professor PhD que estava dando aula de casa no Zoom. Então é apenas um exemplo aí de como o bias pode ser algo muito perigoso e um poder desse centralizado, com a quantidade de informações muito grande e sem esse tipo de julgamento, ele pode trazer consequências catastróficas e muito perigosas. Então, a minha esposa é advogada, ela brincava sempre comigo, ela fala, né, que o propósito da lei não é proteger, nem sempre é proteger o Estado, mas muitas vezes é para proteger o cidadão, para que o Estado não tenha poder ilimitado. Então, esse eu acho que também é um lado interessante para nos fazer pensar e nos fazer refletir de que algumas dessas restrições talvez não sejam tão ruins a longo prazo e nos protejam aí de por exemplo, um apocalipse cibernético, como a gente vê nos filmes de ficção, onde uma grande inteligência artificial pode surgir e nas mãos erradas pode causar grandes danos para o seu povo. Às vezes pode parecer um pouco longe da gente, mas quando a gente vê alguns pequenos exemplos desses, de injustiças que algum desses modelos podem trazer, a gente pode ter uma pequena noção do grande dano que esses modelos podem trazer em mãos erradas. O tema ético é sempre muito forte. Eu me lembro da discussão dos carros autônomos, né? Imagina um carro, ele prevendo que vai ter um acidente, ele vai proteger o passageiro do veículo, em detrimento a quem está um pedestre, por exemplo, ou um carro que tem mais pessoas. Então, assim, a questão da ética é bem crítico. E concordo com o que vocês falaram, que é um poder ilimitado isso aí. Então, assim, a ética vai ter que andar muito junto do que a gente está desenvolvendo e, assim, tecnologia, como sempre, em mãos erradas ou com pensamentos diversos aí acho que do bem-estar e da grande maioria da humanidade, sempre traz muitos prejuízos. A gente está caminhando aqui para o final, temos mais 3 minutinhos. Queria deixar com vocês as palavras finais para o nosso público.
Bom, primeiro agradecer de novo a iniciativa FIS, né, pela oportunidade de participar aqui, falar nesse painel com Roberto, com Marcelo, líderes aí no setor. Oportunidade legal. A gente está se conhecendo aqui, conversando hoje, não foi nada combinado, né, antes. Então, eu queria agradecer por vocês aí, acho que foi um painel bem rico aqui em informação, aprendi muito aqui com o que vocês compartilharam. Agradecer esse lado e dizer, realmente reforçar que eu acho que grande parte da inovação tecnológica, né, a gente tem várias áreas que estão crescendo, evoluindo na área de saúde, uma área que eu acho que vai evoluir bastante, pode ser bem afetada por você ter dados radiológicos, a parte de cirurgias assistidas por holografia, uma área que eu acredito que vai ser efetivamente revolucionada durante essa década, tá? E aí estamos muito falando justamente em trazer dados de exames de imagem, como que eu posso utilizá-los de outras maneiras. Acho que a gente comentou aqui sobre a importância, né, de trazer o Data Lake como algo que pode trazer receitas, economias e insights clínicos e operacionais no futuro para algo que eu ainda não sei no presente. A gente comentou da importância da segurança, da parte de anonimização de dados, de aplicações de inteligência artificial. Então, no fundo de tudo, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: a partir do momento que você começa a ter interoperabilidade, a armazenar esses dados de uma forma melhor, acho que a probabilidade de inovação é muito grande. A gente nem consegue mapear agora o que pode vir de inovação das empresas, dos grupos, olhando tudo isso. E, obviamente, acho que esse último ponto aí da parte ética ele é fundamental, né? A gente tem que estar preocupado com isso em todos os setores, e no setor da saúde ainda mais, não só a ética, como também a segurança de tudo isso, porque você está trabalhando com vidas, né? E é muito importante para a gente ter essa oportunidade, né, de começar a transformar o setor, trazendo outros insights, outras inteligências, trazendo informação que possa ser compartilhada entre os segmentos com toda a confiabilidade. Então, é mais ou menos isso. Agradeço muito a oportunidade. Queria também agradecer, foi muito legal aí ter conhecido vocês dois, Roberto, Rogério, aprendi demais com vocês aí, com o bate-papo super bacana, acho que fluiu muito bem e mostra boa química, porque a gente nem acabou tendo muito tempo para a gente conversar um pouco antes. E agradecer a iniciativa FIS pela organização do evento, sempre altíssimo nível, como sempre, e deixar uma última mensagem, que é uma questão que eu acabei esquecendo de mencionar, que muitas vezes o pessoal pensa em Data Lake, e pode ter gente assistindo aí que às vezes é gestor de tecnologia ou é um presidente de uma operadora pequena, e pensa, olha, isso não é para mim, mas é o tipo de ação de você pode começar pequeno, não existe uma questão para dizer assim, olha, qual é o tamanho de organização, de operadora, de empresa que vai se beneficiar com isso. Todas se beneficiam quando você faz uma boa estratégia de dados, quando você cria uma boa estratégia de dados. Isso é verdade pelos cases em várias operadoras de tamanhos diferentes com quem a gente já trabalhou na Inova e contribuiu na melhor organização dos dados e informações, porque não só melhores insights de gestão você vai ter, mas você vai também descobrir, à medida que você está observando, analisando e organizando esses dados, limpando esses dados para ter consultas, como seus processos internos podem melhorar. E às vezes pequenos detalhes de gestão, às vezes como o melhor treinamento de quem está imputando esses dados lá na ponta, pode trazer um benefício enorme, não somente para o data lake que você está criando, mas para os seus indicadores como um todo serem mais precisos e você saber melhor para onde você está indo como uma organização. Melhorar o cuidado, melhorar a gestão e o atendimento às carteiras, o atendimento aos pacientes. Então, essa é a mensagem final que eu queria deixar com o Data Lake. Não é para poucos grandes, mas na minha visão é para todos. Todos se beneficiam disso. Todos se beneficiam de melhores dados. Então, muito obrigado pela oportunidade e espero que todos tenham um excelente resto de evento. Excelente. Obrigado, Dr. Marcelo. Obrigado, Rogério. Mais uma vez, obrigado a todos que estão assistindo e uma boa tarde, uma excelente continuidade de evento. Até mais.